Fala pessoal, caso chocante agora, vai falar do caso de Jaycee Duggan. Antes de eu falar do caso da Jaycee Duggan, vou falar a história do Philip Greg Garrido, mais conhecido como Philip Garrido. Então, vamos à história. O Philip Garrido nasceu em Pittsburgh, Califórnia, no dia 5 de abril de 1951. Ele cresceu em Brentwood, onde se formou em Liberty High School em 1969. Em 1972, Philip foi preso, acusado por agredir sexualmente uma menina de 14 anos, mas o caso não foi ao julgamento depois que a menina se recusou a testemunhar. E em 1973, Garrido se casou com Christine Murphy, colega de ensino médio, que disse ser abusivo, e Murphy alegou que Garrido sequestrou quando ela tentou deixá-lo. Em 1976, Garrido sequestrou Catherine Carey, de 25 anos, em Salt Lake Tahoe, Califórnia, e ele a levou para um armazém em Nevo, Nevada, onde a estuprou por 5 horas e meia. Quando um policial notou o carro estacionado lá de fora na unidade, ele depois a fechadura quebrada na porta do armazém. Ele bateu a porta e foi recebido por Garrido, e Calloway surgiu, pediu ajuda e Garrido foi prontamente preso. E ele foi acusado e condenado por crimes de tribunais federais e estaduais. Em uma avaliação psiquiátrica do tribunal em 1976, Garrido foi diagnosticado como desviado sexual crônico de drogas. O psiquiatra recomendou neurologicamente o exame foi realizado porque o uso de drogas de Garrido pode ser responsável por seu desvio sexual misto ou múltiplo. Ele então foi avaliado por neurologista e a impressão diagnóstica do neurológico normal. No tribunal, Garrido testemunhou que ele se masturbava em seu carro ao lado da escola primária e secundária enquanto assistia às meninas. E ele foi condenado em 9 de março de 1977 e começou a cumprir uma sentença federal de 50 anos em 30 de junho de 1977, na penitenciária de Ralston, no Kansas. Em Neverland, Garrido conheceu a Nancy Bocanegra, a infratora secundária do sequestro de Duggan, que é, a verdade, a segunda vilã da história, que estava visitando o outro prisioneiro, seu tio, em 5 de outubro de 1981. Ele e Bocanegra se casaram em Leavenworth, no 22 de janeiro de 1988. Garrido foi libertado em Leavenworth para a prisão estadual de Nevada, onde cumpriu 7 meses e uma sentença de 5 anos de vida em Nevada. Ele foi transferido para as autoridades federais condicionais contra a Costa em 26 de agosto de 1988. E Antioquia, os Garridos moravam na casa de sua mãe idosa que sofria demência. Como candidato à liberdade condicional, ele foi monitorado e depois usou uma pulseira de tornozelo habilitada pelo GPS e foi visitada muitas vezes pelos oficiais de liberdade condicionais, do delegado, xerife, agentes locais e federais. E em setembro de 1990, Duggan e sua família mudaram para a cidade de Arcadia, condado de Los Angeles, para Myers, uma cidade rural ao sul de Salt Lake Tahoe, Califórnia, porque pensavam que era uma comunidade mais segura. No momento do sequestro, Duggan estava na quinta série, que aliás a Jaycee Duggan estava na quinta série. Por causa da sua timidez, estava preocupado com a próxima viagem do campo. Ela estava perto da sua mãe, Terry Proban, e a sua meia-irmã infantil, Shaina, nascida em 1990. O seu pai biológico, Ken Slater, não sabia que ele tinha um filho. E embora sua mãe se casasse com um homem chamado Carl Proban, Duggan nunca esteve perto do seu padrasto. No dia 10 de junho de 1991, a mãe de Duggan, que trabalhava de tipógrafo de uma gráfica, saiu para trabalhar cedo e Duggan, de 11 anos, vestindo uma roupa cor-de-rosa, que aliás é a cor favorita,
subiu na colina de sua casa contra o trânsito para pegar um ônibus na escola. Enquanto ela estava no meio da colina, o carro se aproximou dela e pensou um homem no carro pedisse instruções. Quando ele abriu a janela, ele chocou inconscientemente uma arma de choque que sequestrou. E o homem era Philip Garrido e a Boca Negra que o Philip e Nancy sequestram a Jace no ponto de ônibus e colocam ela dentro de um furgão e acabam fugindo enquanto o seu padrasto e os colegas acabam testemunhando o sequestro. Entrava e saía consciência durante 3 horas de carro em sua casa até a casa do Garrido, Antioquia. E a última vez que Duncan falou que ela alegou que seus pais não podiam pagar o resgate. Carl Brown testemunhou o padrasto de Jace Dugan, padrasto de Durgan, testemunhou o sequestro da sua enteada dentro de uma vista em sua casa. Ele viu que duas pessoas em um carro cinza, no tamanho médio, possivelmente um Mercury Monarch, que é o carro, uma inversão marcha do ponto de ônibus, onde estava Durgan, estava esperando, em um ponto de ônibus onde a Durgan estava esperando o ônibus escolar, viu uma mulher forçando o Doug a entrar dentro de um carro e prosseguiu com uma bicicleta, mas não conseguiu ultrapassar o veículo. Alguns colegas de Durgan também testemunharam o sequestro. Os suspeitos iniciais incluíram Probam e Slater, o pai biológico de Durgan. Embora não conhecessem o Slater, tivesse apenas em breve relacionamento de Terry em 1979, sem saber que ele tinha um filho, Probam, passou vários testes de polígrafo. O Slater também foi rapidamente afastado de suspeita. No momento que os Garridos chegaram em casa, na área não corporativa, no contato contra a costa, haviam removido roupas de Durgan, deixando apenas um anel de borboleta que ela escondeu pelos próximos 18 anos. Levando o carro em propriedade, o Garrido colocou o cobertor sobre a cabeça de Durgan, conduziu para a área de quintal onde ficavam os galpões e as unidades de armazenamento, colocando dentro de uma minúscula prova de som. Depois que ele terminou de estuprá-la pela primeira vez, ele deixou nua numa estrutura e ele a trancou, alertando que os Dobermans foram treinados para atacá-la se ela tentasse escapar. Garrido visitava na estrutura, fazendo comida, batido e conversando com ela. Poucas horas depois do desaparecimento de Durgan, a mídia local nacional convergiu para Salt Lake Tahoe para cobrir a história. Em questões de dia, dezenas de voluntários locais ajudaram nos esforços de busca, que envolveu quase todos os recursos da comunidade. Dentro de semanas, dezenas de milhares de folhetos e pôsteres foram enviados para empresas em todos os Estados Unidos, como sua cor favorita, rosa. A cidade estava coberta de fita cor-de-rosa como lembrete constante do seu desaparecimento e como demonstração de apoio à comunidade por sua família. Terry Pro fundou um grupo chamado Jace Hopper, que dirigia os esforços voluntários na angariação de fundos da fita cassete de música de Jace Lee, juntamente com camisetas, moletões e botões, atenção nacional, e foi apresentado no dia 14 de junho de 1991 no programa de televisão American Most Wanted. Os meses dos anos seguintes foram um esforço contínuo e a conscientização pobre. No cativeiro, imediatamente que ele a sequestrou, Garrido forçou Durgan a tomar banho com ele pela primeira vez, que ele a estuprou e ela ainda estava algemada, o que usava durante a sua primeira semana de cativeiro. Durante esse período, o único contato humano de Durgan foi Garrido, que às vezes trazia comida rápida e falava com ela, e ele forneceu um balde para ela usar para se aliviar. A certa altura ele forneceu-lhe uma televisão, mas não pôde assistir noticiário nenhum, não tinha conhecimento de busca divulgado por ela. E quase um mês após o sequestro, pela lembrança de Durgan, Garrido levou para o quarto da maior lado, onde foi algemado em sua cama,
Ele explicou que os anjos demoníacos o deixaram levá-la, que ajudaria com os problemas sexuais, porque a sociedade ignorada. Ele usou a metafetamina e chamou de Deus. E essas farras terminaram com ele chorando, se desculpando com Durga, alternando ameaçá-la, vendê-la para outras pessoas e eu colocaria numa gaiola. Após 7 meses de seu cativeiro, Garrido apresentou Durga à sua esposa, Nancy, que trouxe à criança um bicho de pelúcia e leite de chocolate, e se envolveu em uma mesma desculpa chorosa. Embora Duque desejasse a aprovação da mulher na época, no retrospecto, ele declarou manipulado por Nancy e alternava entre a preocupação materna e frieza e crueldade, expressão de ciúmes e Durgan, que considerava culpada pela situação. Durgan caracterizou Nancy, que trabalhava como auxiliar de enfermagem, como mar distorcida, quando foi Garrido que foi à prisão por falhar um teste de drogas. Nancy substituiu o marido como carcereiro de Durgan e Garrido manipularam os Garridos manipularam Durgan ainda mais, apresentando em ocasiões com os gatinhos. Mais tarde desapareceram misteriosamente. Com certeza eles mataram o gato da Jace, e ela nunca foi autorizada a consultar o médico ou o dentista. Após 34 meses de cativeiro, Garrido começaram a permitir que Durgan libertasse suas algemas no período de tempo, embora mantivesse trancada na sala. Em 13 de abril de 1994, no domingo de Páscoa, eles deram uma comida cozida pela primeira vez e eles informaram que acreditavam que ela estava grávida. Jace, de 13 anos e grávida de 4 meses e meio, soube da ligação entre sexo e gravidez pela televisão, enquanto Durgan estava grávida de sua primeira filha, de Terry Provin, e mantinha venda de remédio para pagar os investigadores particulares. Distribuía milhões de folhetos nos Estados Unidos, apresentando imagens de Durgan adolescente. Durgan assistiu o programa sobre o parto e a preparação de nascimento da sua primeira filha no dia 18 de agosto de 1994, e a segunda filha nasceu no dia 13 de novembro de 1997. Durgan cuidou de suas filhas usando informações apreendidas na televisão, trabalhando para proteger eles de Garrido, e que continuaram seus discursos, palestras enfurecidos. Os vizinhos de Patrick McQueen diz que lembra que quando criança de conhecer Durgan através de uma cerca de quintal, o Garrido e ele, logo após o sequestro, ele disse que ela se identificou como Jace quando perguntaram se ela morava lá ou estava visitando, e ela respondeu que morava. Nesse ponto, Garrido saiu e a levou de volta para dentro da casa, e ele finalmente conseguiu uma cerca de 1,80 m de altura em torno de quintal e montou uma barraca para Durgan. E para a primeira vez que ela foi autorizada para andar fora desse sequestro, ela lidou com seu cativeiro contínuo, plantando flores de um jardim, educando em casas de suas filhas. Em certa altura, Garrido informou a Durgan para pacificar sua esposa, Jace, e as suas filhas, que deveriam dirigir Nancy como mãe, e Jace deveria ensinar as filhas que ela era sua irmã mais velha. E quando Durgan e as suas filhas acabaram entrando em contato com outras pessoas, nessa ficção continuou. E no dia 24 de agosto de 2009, Garrido visitou um escritório em São Francisco Federal, em São Francisco, do FBI, e deixou um ensaio de 4 páginas contendo suas ideias sobre religião e sexualidade, sugerindo que havia descoberto a solução para o comportamento problemático, como seus crimes passados. Em ensaio descreveu como ele havia curado seus comportamentos sexuais criminosos, como as informações poderiam ser usadas para ajudar curas entre os predadores sexuais, controlando impulsos humanos que levam humanos a cometer atos disfuncionais. No mesmo dia, ele foi ao escritório de polícia da Universidade de Califórnia,
com duas filhas de Durgan, buscando permissão de realizar um evento especial no campus como parte do programa Desejos de Deus. Ele conversou com um gerente de eventos especiais, Lisa Campbell, e ela percebeu que o comportamento dele é errático e sentiu que as meninas estavam mal-humoradas e submissas. Ela pediu a Garrido para marcar uma consulta para o dia seguinte, o que ele fez deixando seu nome em processo. A polícia Wayne Jacob fez uma verificação antecedente e descobriu que o Garrido era um criminoso sexual registrado em liberdade condicional federal por sequestro e estupro. Garrido e as meninas voltaram para a consulta às 14 horas no dia seguinte e Jacob apareceu na reunião. As meninas pareciam Jacob pálida, como não haviam sido expostas à luz do sol, ela sentiu que o comportamento deles era incomum. Depois de ouvir a mensagem gravada de Jacob, os dois agentes condicional foram até a casa de Garrido. Mais tarde naquele dia, na chegada, eles os algemaram e revistaram a casa e encontraram apenas sua esposa Nancy e a sua mãe idosa em casa. Então os agentes da condicional levaram de volta ao escritório condicional e no caminho Garrido disse que as meninas que o acompanharam até o C. Beckery eram filhas de um parente, na verdade, e que eles têm permissão de seus pais para levar à universidade. Embora um mês antes do escritório de liberdade condicional havia o Garrido que se associou a menores de idade, apesar que o Berkeley está a 64 quilômetros na existência contra Garrido, contra a 24 quilômetros a mais do que permite a 40 quilômetros, ele foi autorizado a viajar de sua casa sem permissão do agente condicional. Nada foi feito sobre essas violações. Garrido chegou ao escritório de liberdade condicional em Concord, em Califórnia, em 26 de agosto, com sua esposa Nancy e duas meninas. Durgan foi apresentado como a Lisa. O oficial condicional decidiu separar o Garrido das mulheres para obter identificação e Jace ia mantendo sua identidade falsa como a Lisa. Durgan disse aos investigadores que as meninas eram suas filhas e embora que ele tenha indicado que sabia que o Garrido era um criminoso sexual condenado, embora que o Garrido era um criminoso sexual condenado, ela afirma que ele era um homem mudado e uma grande pessoa e era um bom para seus filhos. O comentário ecoado pelas duas meninas quando pressionado por detalhes confirmaram sua identidade. Duncan ficou extremamente defensiva e agitada, exigindo que saber por que estava sendo interrogada e posteriormente afirmou que era esposa maltratada em Minnesota, escondendo-se do marido abusivo. O oficial condicional acabou achando que a polícia de Concord, após a chegada do sargento de polícia, o Garrido admitiu que a sequestrada como Jace Durgan. Mais tarde foi sugerido que Durgan apresentava sinais de síndrome de Estocolmo, mas segundo mídias, é claro, mas ela falou que não sofria síndrome de Estocolmo porque ela odiava o sequestrador. Ela odiava muito o sequestrador porque o sequestrador acabou com a vida dela, acabou com o sonho dela. E em uma entrevista de 2016, Diane Swayne em NBC News, Duncan afirmou que sua compaixão e vontade de interagir com o captor sobreviveu ao Duncan a frase que implica que reféns quebrados pelo terror, abuso, tornam afetuosos com seus captores. É bem realmente degradante. Você sabe, da minha família, que eu estava apaixonado por esse captor que queria ficar com ele. Quero dizer que isso tão longe da verdade, que me faz querer vomitar. Me adaptei para sobreviver na minha circunstância. Que, aliás, ela se apaixonou por esse sequestrador, motivo que ela lá estava com medo de ser morta por esse sequestrador, que o sequestrador fizesse alguma coisa com ela. E ela se apaixonou por esse sequestrador por segurança, é claro. Uma coisa acontecesse a ela teve que ficar do lado do sequestrador se alguma coisa acontecesse. E repetidamente durante o segmento da entrevista, ela afirma que a forma de sobreviver e acabar esperando acabar com o abuso, muitas vítimas são forçadas a simpatizar com os sequestradores.
Garrido e sua esposa foram presos e um agente especial da FBI colocou Durgan no telefone com a sua mãe, Terry Proman, e Durgan manteve sob custódia de seus filhos e logo reuniu com sua mãe. E a tia de Durgan, Tina Durgan, ex-associada ao negócio de Garrido, comentaram que os filhos de Durgan pareciam saudáveis assim. Tina Durga disse que ao encontrá-lo após a fuga, sempre apreciam o que comportavam como crianças normais. E apesar de tudo, depois da prisão do Garrido, do Felipe Garrido, da sua esposa, a Jace conviveu com a sua família, com a sua mãe e com as suas filhas. E até hoje ela continua solteira e ela escreveu um livro chamado Vidas Roubadas, que é Stolen Life em português, Stolen Life Memory. E sinceramente esse caso foi um caso muito chocante, lembrando o caso da Natasha Campusco e da Elizabeth Smart, que é o caso da Elizabeth Smart que eu vou comentar daqui pra frente. E pra mim foi um maior erro mesmo, foi da justiça americana ter deixado um criminoso solto na rua, porque a polícia fez um serviço muito preguiçoso. O que mais me deu raiva mais foi da polícia, me deu raiva mais da justiça americana do que do criminoso. Porque por que eles deixaram um criminoso solto na rua? Porque pra mim a justiça que acabou com a vida da Jace Lee Durgan, que aliás foi a justiça que acabou com a Jace, não foi um criminoso, não foi apenas um criminoso que acabou, mas foi a justiça que acabou com a vida da Jace, porque eles que deixaram o criminoso solto. Pra mim isso me deu muita raiva, e os agentes federais e os agentes condicional fizeram um serviço preguiçoso, não, eles ficaram com preguiça de inspecionar totalmente a casa, ficaram com muito preguiça. Fizeram um serviço totalmente preguiçoso. Se eles tivessem feito um serviço severo assim, com certeza eles estariam procurando, com certeza eles achariam a Jace. O que eles fizeram foi um serviço preguiçoso. Então por que eles entraram na polícia? Foi uma péssima profissão que eles escolheram então. Então, esse foi o caso que eu comentei, o caso de Jason Durgan, que é um caso que é muito pesado, é claro, muito comentado. E vale a pena falar que ela ficou 18 anos no cativeiro, aquela jovem, e a vida dela foi totalmente acabada, e ela com certeza teria, pelo menos ela está bem de vida, está vivendo com as suas filhas, claro, e ela com certeza ela teve uma vida totalmente destruída, mas por culpa dessa justiça que libertou esse criminoso. Então, pessoal, de chegar a 1.000 inscritos, que agora estamos mais de 400 inscritos. Ajude a chegar a 1.000 inscritos, que ajude a ganhar a plaquinha, claro. Falou e até!